Estela Balardim na tribuna. Bom dia a todas e a todos e a todas. Uma saudação à mesa, a quem nos acompanha de casa, aos meus colegas de plenário. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o andamento da CPI nesses 2 meses, o que nós já podemos apurar e o que a gente já pôde constatar. A gente pôde avaliar que, principalmente, a UPA Central tem diversos problemas, diversos gargalos na sua gestão, na gestão do InSaúde. A gente tem metas não cumpridas, metas parcialmente cumpridas, metas não avaliadas, e isso é algo muito grave. E a gente vê que, após 15 dias do depoimento do ex-diretor Alessandro Ximenes, ele foi demitido da gestão da UPA Central, mas a gente não pode colocar os problemas e os gargalos da gestão do InSaúde apenas no diretor. Um diretor que assumiu posterior a um ocorrido que gerou um pedido de cassação ao nosso prefeito, que foi um dos motivos que incitou a criação desta CPI. Então, a gente não pode dizer que os problemas da UPA Central são culpa do diretor. Os problemas da UPA Central são de várias vertentes. São inclusive oriundos do modelo que potencializa que esses problemas ocorram. Então, a gente precisa rever e pensar para além disso, e pensar que só a demissão do Alessandro Ximenes não resolverá os problemas da UPA Central. Precisamos pensar muito mais coisas para resolver, de fato, problemas graves que impactam diretamente na saúde da população. Uma grande parte da cidade ocupa hoje a UPA Central, procura a UPA Central para atendimento e encontra um atendimento, infelizmente, que não é adequado e que não condiz com a realidade e a necessidade da população. Nesses 2 meses e durante as oitivas, a gente já conseguiu apurar durante as oitivas, e a oitiva viu que há fortes indícios de fraude no ponto das horas médicas, e isso ocorreu por uma empresa quarteirizada, e a quarteirização é algo vedado no contrato. Então, é algo muito grave. Isso, inclusive, gerou uma multa que está sendo paga no valor de R$ 1.300.000 para o nosso município. Isso só se tornou público durante a CPI da saúde. Então, eu acho que é muito preocupante a gente ver que foi conduzido de forma passiva por parte do poder público, porque é algo grave que ocorreu na gestão do InSaúde, foi uma fraude, foi uma possível fraude que aconteceu, que não se tornou pública, os cidadãos não ficaram sabendo, tem a ver com as horas médicas. Então, os médicos, foi falado que haviam médicos, os médicos não estavam lá, as pessoas têm demora para atendimento, as pessoas não têm o atendimento necessário, e a gente tem a quarteirização, que é algo vedado no contrato, e isso só se torna público através da CPI. Então, a gente vê a importância que a CPI tem para trazer um diagnóstico da nossa saúde e para tornar público os problemas que a nossa saúde enfrenta atualmente no nosso município. E a gente precisa cobrar que não sejam tratados com passividade problemas graves como esse, da possível fraude que a gente enfrenta, como é o caso do InSaúde na UPA Central, da empresa JC. Eu também acho que é importante citar
que tanto a UPA Central quanto a UPA Zona Norte trouxeram que 65% e 80% dos atendimentos que são feitos nas unidades de pronto atendimento poderiam ser realizados nas nossas UBSs. Então, isso mostra que a gente precisa resolver e pensar soluções também para essa situação. Porque se a gente tem uma superlotação hoje em dia nas nossas unidades de pronto atendimento e tem 65% e 80% dos atendimentos que podem ser realizados nas nossas UBSs, a gente precisa fazer com que esses atendimentos sejam realizados nas nossas UBSs. E precisa encontrar a solução para que esses atendimentos sejam realizados lá. Mostra como que o debate das unidades de pronto atendimento estão estritamente ligados à atenção básica e à média e alta complexidade. Então, hoje é uma fala simples, mas é uma fala que mostra a importância que a CPI da Saúde tem para trazer à tona assuntos importantes que ainda, mesmo com o município tendo recebido esse valor de 1.300.000, ainda não tinha sido falado para a população. Então, a CPI poder falar isso para a população é muito importante, porque a população tem o direito de saber o que está acontecendo com a sua saúde. Seu à parte, vereador Schalco. Vereadora Estela, o mais importante dessa CPI é a transparência que está trazendo a toda a população e até a nós, vereadores. São muitas informações que muitos de nós até não tínhamos, né, que estamos tendo agora, que ajudam a embasar até nossas decisões aqui dentro da Câmara. Então, quanto mais transparência tiver, quanto mais dados, mais informações, melhor será até nosso trabalho interno aqui quando a gente falar de saúde em Caxias do Sul. E também para planejar uma saúde de futuro para Caxias do Sul. A gente precisa fazer um planejamento a longo prazo, a gente está vendo isso. Porque se as UPAs estão com gargalos, né, as UBS talvez não estão dando o resultado necessário para desafogar as UPAs. Esse resultado é muito importante para mudar o planejamento, talvez, de como é conduzido lá no bairro o atendimento sem cair na UPA. Parabéns, vereadora. Muito obrigado, vereador. Exatamente. A CPI ela traz transparência para o assunto da saúde pública, para o assunto da saúde do nosso município, e é exatamente esse o papel da CPI, é trazer o debate da saúde à tona, um debate importante, um debate que fala diretamente sobre a vida das pessoas, sobre um momento importante, que é um momento onde as pessoas estão fragilizadas, um momento onde a pessoa procura a UBS, procura a unidade de pronto atendimento, é um momento onde a pessoa mais necessita do poder público, que é o momento onde a pessoa está fragilizada. Então, a gente precisa que esses espaços funcionem. E, para eles funcionarem, a gente precisa que não hajam fraudes, que não hajam irregularidades, que não hajam gargalos. Mas a gente sabe que essas dificuldades elas precisam ser enfrentadas juntas, precisa haver muito diálogo, precisa haver muito planejamento. E, exatamente, esse planejamento precisa ser a longo prazo, precisa ser pensado de forma ampla, pensando a média complexidade, pensando a atenção básica, para que a gente consiga pensar a saúde pública como um todo. E, com certeza, a CPI da Saúde vai auxiliar e muito nesse sentido. Muito obrigada.